Olá, eu sou Janaine Spolidori, especialista em neuroeducação e designer de materiais pedagógicos profissionais. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre 3 coisas que você deve evitar terminantemente quando o assunto é cabeçalho do caderno da criança. É lógico que esse cabeçalho, gente, ele tem uma evolução aí na vida acadêmica da criança, não é o assunto desse vídeo, mas eu vou mostrar algumas coisas bem grotescas que a gente encontra por aí. É, Na verdade, eu até falo que são grotescas porque não deveriam acontecer, mas a gente sabe que, infelizmente, até mesmo a formação enquanto aluno do professor que está na sala de aula, enquanto ele era aluno, talvez tenha sido também deficitária. Então, o nosso abismo aí escolar é bastante grande, não dá para culpar o profissional, mas a gente pode começar a cobrar isso a partir do momento que você sabe qual é o padrão correto, ou o que é incorreto fazer, né? Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, ó. Eu separei 3 tipos de cabeçalho aí bem preocupantes, sendo que o último eu considero o pior deles, tá? Antes de falar sobre o que não, como não fazer o cabeçalho do caderno da criança, eu vou falar um pouquinho sobre o que é esse cabeçalho e por que que a gente precisa fazer. Isso do ponto de vista até da neuroeducação. Então, é uma coisa aí com comprovação científica, não é eu acho que deve ser assim. Porque aqui no nosso canal a gente não acha nada, a gente só traz informações que são relevantes e que têm princípios científicos. É, Aproveite, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe a informação nos grupos da sua escola para que isso possa fortalecer a educação do nosso país. Bom, o que é e por que usar? O cabeçalho, gente, se vocês procurarem uma definição, vai acarretar de vocês encontrarem uma coisa muito próxima disso aqui, ó. Princípio de exposição escrita com informações padronizadas que são usadas no início ou parte superior de página ou lição. Então, o que que o cabeçalho tem aí de importante? A gente tem essa palavra padronizada, porque que ela vai ser bastante relevante, eu até coloquei em negrito. O padrão, a gente tem aí, de acordo com a neuroeducação, com a Tracy Tucumã Espinosa, a gente tem 5 pilares que levam uma criança, uma pessoa, seja uma criança, um adulto, um idoso, a aprenderem. Símbolo, ordem, padrão, categoria e relação. Então, o padrão, se você consegue trazer no caderno um padrão, você está conseguindo trazer aprendizagem para o seu aluno. Sendo esse um princípio, esse padrão, ele vai reger o motivo pelo qual você vai fazer esse cabeçalho. Além disso, ainda lá no conceito, né, do o que são informações padronizadas, elas são usadas no início ou parte superior da página, ou seja, elas fazem marcações no caderno. Aqui começa uma lição, quando tiver o próximo, começa a outra lição. Então, são divisores, são marcos divisores do caderno, sabe? Por que utilizar? Deixa eu puxar meu vídeo para cá. A gente utiliza tanto porque o caderno é um recurso de aprendizagem, quanto porque ele vai marcar funções sociais essenciais à vida acadêmica do aluno. Então, o aluno tem aí uma vida acadêmica que acontece na escola, e o caderno ele vai cumprir tanto a questão de recurso de aprendizagem quanto função social, que são 2 itens que eu não vou tratar nesse vídeo porque não é o assunto. Mas quem está no nosso clube de membros do YouTube, que eu vou falar sobre ele no final do vídeo, já tem lá o vídeo sobre esses 2 temas. Então, eu já ensino por que que ele é um recurso de aprendizagem com exemplos e por que que ele tem função social com exemplos também. Esse caderno, gente, esse cabeçalho, ele vai trazer questões aí super importantes do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático. Do ponto de vista teórico, você consegue enxergar a evolução da criança pelo cabeçalho.
você consegue marcar o tempo, você consegue dividir informações, então ele é aí quase que, sabe quando você tem aquela pasta de arquivo que tem aquelas divisórias? Ele é quase que esse divisor aí, para a criança que aprende corretamente a utilizar o caderno, porque como eu falei, nós temos inclusive professores que não tiveram essa prática enquanto aluno, porque infelizmente faz muito tempo que a educação está decaída, né? Mas vamos fazer do jeito certo, não é porque fizeram errado com a gente que a gente deve fazer errado com o próximo, né? Continuando aqui, agora eu vou falar 3 tipos de cabeçalhos que devem ser evitados. Então, o cabeçalho é aquela partezinha que vem antes da lição, como vocês perceberam, e vai trazer algumas informações. A data, o local, né? Vai depender aí um pouquinho da escola, porque algumas escolas têm isso padronizado, alguns professores utilizam como querem. Mas mesmo que seja a escola ou o professor, evite fazer esses 3 modelos que eu vou mostrar para vocês. Opa, peraí, apertei errado aqui. O que não fazer? Gente, evitem o cabeçalho Logistics. O que seria esse Logistics? O Logistics é um longa-metragem sueco filmado em 2012 e ele vai ser um filme sobre a cadeia de consumo contemporânea. Ele tem essa capa aí no IMDb e ele tem exatos 857 horas de filme, que traduzindo isso para dias e horas, são 35 dias e 17 horas sem parada. Então, ele é um longa-metragem de documentário, tá? Ele foi filmado por suecos e foi uma filmagem assim contínua. Lógico que depois foi feita uma edição, mas é um filme que logo que você vê, te falam assim, olha, você vai ter que assistir esse filme, Logistics. Ele tem 800 e tantas horas, que é o mesmo que 35 dias, 17 horas. Você já quer desistir antes de começar. Então, isso daí é aquele tipo de cabeçalho que ele é muito extenso, muito longo, e a criança já fica cansada antes de fazer a lição. Então, você tem o cabeçalho. Aliás, eu já vi até professor que faz esse tipo de cabeçalho e no dia não coloca mais nada no caderno. Então, é só pela cópia. Não tem função, não tem intenção. Isso deve ser evitado. Já é comprovado que itens sem funcionalidade, sem intenção, não são indicados para estarem na escola. Então, risca isso da sua lista. Vou mostrar um. Eu encontrei naturalmente um pronto aqui, né? Foi tirada, as informações principais foram tiradas, né? Então, tem o nome da escola, a data, o nome da criança, que é outra coisa desnecessária que eu vou falar daqui a pouco. Tá na tal série, na sala tal, a professora é tal, hoje é tal dia, amanhã é tal dia, ontem foi tal dia, o tempo está tal forma. Então, assim, são informações que a classe repete, é colocado na lousa. Nós não somos mais papagaio, já foi comprovado que isso não faz diferença na vida da criança. Tem coisas mais relevantes para ensinar, mas um professor sem conteúdo tem uma tendência a fazer esse tipo de cabeçalho, porque leva tempo para escrever, e a criança já fica cansada, então fica mais fácil dar aula depois, sabe? Só que daí você cria uma série de outros problemas, né? A criança não vai querer fazer a lição se tiver uma lição importante, ela já vai estar cansada, você vai ter causado uma fadiga desnecessária, que vai fazer com que ela tenha gasto energia no cabeçalho e não tenha energia suficiente para a próxima tarefa. Então, tem uma série de coisas aí que vão implicar nesse cabeçalho que eu chamei aí de logistics. Eu gosto de dar nome engraçadinho, né, para as coisas. O próximo que você não deve fazer, gente, é o Velozes e Furiosos 10.000. 10.000 porque a gente acha que todo mundo conhece, né, a série aí dos filmes do Velozes e Curiosos ou Furiosos, desculpa. É uma sequência de filmes cansativa. Por que que é cansativa? Tem gente que gosta, mas é aquele filme de muita ação e pouco cérebro. Eles são todos iguais, as tramas são praticamente repetitivas, ou seja, o enredo é muito parecido de um para o outro. E tem coisas desnecessárias, às vezes até absurdas, né? Eu peguei aqui o Velozes e Furiosos 10,
que tem gente que gosta muito, não criticando aí quem goste, tá? Mas para a educação isso não é relevante porque é um tipo de repetição desnecessária. Então, tente colocar no cabeçalho informações que sejam relevantes, tá? No cabeçalho da minha escola, eu costumava colocar, como era municipal, na primeira escola que eu fui, a diretora pedia para todos colocarem o nome da escola. Então, eu adquiri esse hábito, embora eu não ache ele tão necessário assim, tá? Mas tinha o nome da escola, a data, por extenso, que é importante, porque geralmente eu dava aula até terceiro ano, né, de primeiro a terceiro. Às vezes que eu peguei quarto, quinto ano, eu modifiquei esse cabeçalho, porque a gente modifica de acordo com o marco de desenvolvimento da criança. Não é mais necessário, e se fosse na classe eu faria, né? Então a gente tem algumas informações, vou mostrar para vocês aqui, olha. É uma que eu acho super desnecessária. Tem aqui o nome da escola, ok. Tem a data e o local, ok, tá? Agora a gente tem duas informações aqui que são repetitivas e desnecessárias. O nome da criança e a turma. Por quê, gente? O que que eu interpreto aqui? A pessoa viu essa informação, nome e turma, num cabeçalho de folha. E quando pedem para ela escrever cabeçalho no caderno, que ela faz? Ela usa o modelo, que é uma palavra que eu tenho, me dá arrepio falar, porque é perigosa para a educação, então eu tenho um modelo que é a folhinha da atividade. Na folhinha da atividade, naturalmente, vai ter um espaço para colocar o nome, porque a folha fica solta. O caderno é um caderno da criança que já tem o nome da criança no caderno. Então fica redundante, desnecessário e cansativo a criança escrever no caderno todos os dias o nome dela e a turma, tá? Porque isso já está lá etiquetado ou escrito em algum local e a criança já sabe que é dela, já tem a identificação. O nome e a turma serve para identificação, não para cabeçalho. Só vai servir no caso de cabeçalho de folha, porque a folha fica solta, como eu falei, tá? Então, eu estou sendo redundante e repetitiva como as pessoas que usam esse tipo de procedimento. E todas as informações que você tiver na etiqueta do caderno são desnecessárias colocar no cabeçalho. Então, tá lá o nome da professora, para que você vai pôr de novo qual que é o nome da professora no caderno? Se a criança pode repetir essa informação na folha sem cansar tanto, né? Então, a gente tem essas questões aí de balancear o que é necessário e o que não é. E a gente tem o terceiro item aqui, e último, que é o cabeçalho fall-i. Esse daqui eu quis fazer uma gracinha com o all-i. Eu acho que todos, se não assistiram, já ouviram falar desse filme, ou pelo menos viram o bonequinho, né? Algumas pessoas falam Wall-E. Eu não falo Wall-E porque eu sou fluente em inglês, então quando o filme chegou no Brasil, eu sempre li como Wall-E, tá? Mesmo porque tem um hífen ali antes do I, né? O I é o E, tá? Para quem não fala inglês, a gente tem A, E, I, O, U. Então, a letra E se fala em inglês. E o Wall-E, ele vai ser um filme bem interessante aí do ponto de vista de ambiente, né? E a questão de consumismo, sustentabilidade. Mas o que eu quero chamar a atenção no filme e a mudança de nome que eu fiz é que tudo no Huawei está pronto. Não há trabalho mental a ser feito. Quando ele chega na nave, que tem aquele monte de pessoa obesa que não faz absolutamente nada, a nave é que sustenta elas, né? Então a gente tem aí um sedentarismo corporal bastante preocupante. E eu chamo esse cabeçalho de fall-i, porque fall em inglês quer dizer queda, e o i, em vez de querer dizer o que quer dizer na verdade, eu vou chamar de escolar, tá? Então seria queda escolar, para nós aqui na brincadeirinha que eu fiz. Eu que atribuí não existe de verdade, tá? Só deixando claro. Então no cabeçalho fall i,
É claro, né, gente? Eu não poderia deixar de pesquisar para vocês o que que quer dizer WALL-E e por que que a gente não lê WALL-E, tá? É uma inicial, então eu vou colocar aqui para vocês o significado. Na verdade, o que é em inglês e vou falar o significado. WALL-E quer dizer Waste Allocation Load Lifter Earth Class, que quer dizer algo parecido com elevador de coleta, né, de resíduos desperdiçados, e o I, que é esse finalzinho aí que eu dei o nome de escolar, no filme quer dizer Earth Class, que é a classe terrestre, porque é um robô que fica na Terra coletando resíduos, né? A relação que eu fiz com esse filme, primeiro que é a tecnologia entrando onde não deve, né? Que é aí no corpo humano, né? Você interfere a aprendizagem do corpo com a tecnologia. E como que isso é feito nos cabeçalhos? Tem umas coisas medonhas que a gente encontra na internet, esse aqui é um deles, eu vou mostrar dois. Aqui a gente tem um cabeçalho pronto, no qual a criança só completa. Então, quer dizer, você já cria uma criança preguiçosa para escrever. Você cria o hábito de colar coisas que não deve no caderno, porque tem que ser intencional, de acordo com a lição, não de acordo com o cabeçalho. E você traz ali uma referência de alfabeto e números que pode muito bem ser utilizada de formas diferenciadas. Não é preciso que isso esteja neste caderno. Se você quer colocar o cabeçalho e os números no caderno, você pode reservar uma área para fazer isso, talvez no início das aulas, ou fazer um caderno separado, que tenha só colagens de pesquisa, como o alfabeto e o número. Não é uma coisa que precisa vir todos os dias, entende? Então, é um cabeçalho aí que, além de você criar o comodismo, o sedentarismo mental da criança, na verdade, corporal, né? Porque no escrever, você começa a trabalhar uma série de coisas que vão muito além da coordenação motora. A gente tem a coordenação visuomotora, a gente tem a intencionalidade, a função, toda uma questão aí dentro do recurso de aprendizagem e função social que eu mencionei lá no comecinho do vídeo, que vão fazer toda a diferença no cabeçalho também. Então, se você cola isso, você não permite que a criança aprenda coisas importantes, sabe? Aquilo não faz parte da produção dela, é uma produção independente que está interferindo na produção do caderno. E isso é bastante preocupante. Tem um pior do que esse embaixo, pior, muito pior, que é esse daqui. Você tem lá a escola, a data, né, em um formato que não é legal para primeiro ou terceiro ano, tá? Esse primeiro é ainda um pouquinho melhor. O nome da criança, que eu já falei para vocês que é desnecessário, né, uma informação redundante. Pode ser que as pessoas utilizem isso para folhas e não para caderno, né? Pode ser que eu esteja enganado, mas uma pessoa que vê isso pode pensar, ai, olha, já está pronto, vou colar para as crianças não perderem tempo. Perder tempo não ganhar aprendizagem, perder tempo. Olha como a pessoa pensa, escrevendo coisas, né? E daí aqui já tem pronto os meses em uma letra que não é adequadamente pedagógica, tá? Uma fonte ruim. E a criança vai fazer um xizinho. Gente, isso daqui é extremamente preocupante, essa questão de colocar os meses, os dias da semana e os dias em número para a criança colocar X. Porque eu trabalho em pesquisa, né, de laboratório. Então, eu tenho uma das minhas pesquisas que ela vai trazer informações sobre crianças de segundo ano que tiveram facilitadores nessa questão de data, como esse que está aparecendo aí nesse cabeçalho, e que isso está trazendo prejuízos que vêm lá da educação infantil. E quando chega no segundo ano, eles não têm noção de tempo. A noção temporal ela é analógica, ela não é digital. E nem vem pronta numa folha para colocar X. Você tem que sentir isso na escrita. Então, escrever os nomes de meses, escrever os nomes de dias é importante para essa construção cerebral da criança, né? Então, por isso é bastante preocupante quando os professores colam o cabeçalho em vez de fazer o cabeçalho como se deve. E eu vou finalizar aqui o meu vídeo falando aí se você gostou do assunto de caderno, porque se tem uma coisa que eu entendo muito bem é o caderno,
é uma coisa que faz parte da minha vida desde sempre, e por vários motivos eu posso afirmar que eu faço da forma correta, né? Mesmo porque o que estava incorreto eu corrigi aí ao longo do tempo. Se você quiser saber mais, a gente está com um curso, não é uma live, tá? É um curso no clube de membros chamado Uso do Caderno, e ele faz parte do catálogo do Pedagogia de A a Z, a partir da Associação Raiz. Como que eu faço, Janaína, para ser parte aí dos membros do YouTube? Eu vou mostrar para vocês. Eu entrei aqui no YouTube para poder mostrar na página inicial, tá? O que eu vou fazer? Eu vou digitar lá Janaína Espolidório. Onde aparece Janaína Espolidório com esse círculo é o meu canal. Então você entra. Tem um botãozinho aqui, ó. O meu é um pouquinho diferente do de vocês, tá? Mas vai aparecer, porque como eu estou gerenciando os vídeos, aparece mais botões. Mas tem um aqui que chama Seja Membro, ó. Ele vai aparecer também quando eu entro nos vídeos. Quer ver? Eu vou entrar nesse vídeo aqui, ó, da palavra misteriosa. Aqui, ó, tem Seja Membro. Quando eu clico no Seja Membro, vai aparecer as associações. Vejam que para você ter acesso ao curso completo de 5 vídeos sobre o uso do caderno, que trata de outras questões, você vai pagar apenas R$ 6,99. Então, é um preço aí super camarada para quem quer experimentar o nosso clube de membros do YouTube. Então, se você tem dúvida de como utilizar o caderno, é um investimento aí que é bem justo, né? Onde que você vai achar um curso com 5 aulas sobre como usar o caderno por R$ 6,99, gente? E com a qualidade científica que eu trago, né? Que vai fazer o seu aluno aprender, que é o que mais a gente quer na sala de aula. E todos os benefícios, porque além do curso esse curso aí de uso do caderno, a gente tem outros cursos ali que você pode aproveitar enquanto não vem. Eu pus 3 vídeos lá, faltam 2, tá? Enquanto não vem o próximo vídeo, você tem outros cursos que você pode aproveitar para poder se capacitar melhor, ser um profissional que realmente merece uma valorização, seja da sociedade, da comunidade ou até monetária, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês não cometam mais essas gafes aí de cabeçalho. E até o nosso próximo vídeo com outras informações relevantes, funcionais e intencionais para sua aula. Até a próxima!